Em uma noite congelante, um homem que tinha tudo o dinheiro podia comprar percebe que, no fundo, não tinha absolutamente ninguém. A poucos metros dali, uma mulher esquecida pelo mundo lutava contra a fome e o frio, carregando cicatrizes que ninguém via. Quando seus caminhos se cruzam, uma proposta improvável surge, tão absurda quanto tentadora, capaz de mudar completamente o destino de ambos. Mas o que começa como um simples acordo pode revelar verdades que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Antes de mergulhar nessa história intensa e cheia de reviravoltas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum relato emocionante como este. O vento que cortava a Avenida Paulista naquela noite de julho não tinha piedade de ninguém. Eram quase 11 horas e a cidade ainda pulsava com os últimos táxis e entregadores que cruzavam o asfalto molhado, mas as calçadas já estavam tomadas por um silêncio pesado, o tipo de silêncio que só o frio verdadeiro consegue instalar em São Paulo. Mariana Fontes estava encolhida na entrada de um prédio comercial fechado, com o casaco puído enrolado nos joelhos, tentando convencer o próprio corpo de que era possível passar mais uma noite assim. Tinha 32 anos e olhos que um dia foram cheios de determinação. Agora carregavam apenas cansaço e aquela vigilância constante de quem aprendeu que o perigo não avisa quando vai chegar. Ela não era daquelas pessoas que sempre viveram nas ruas. Havia morado em um apartamento pequeno, mas digno no Tatuapé, trabalhado como assistente financeira em uma corretora de valores durante 6 anos, pagado suas contas em dia, frequentado cursos noturnos de planejamento tributário e guardado um dinheiro que achava ser suficiente para começar algo próprio. Foi esse sonho que a destruiu. Não o sonho em si, mas o homem que disse que ia ajudá-la a realizá-lo. Rafael Drummond tinha o tipo de charme que parecia generoso na superfície e era predatório por dentro. Sabia ouvir com atenção cirúrgica, repetia de volta os seus próprios sonhos em palavras ligeiramente mais bonitas e fazia com que qualquer projeto parecesse possível enquanto ele estava por perto. Ela não percebeu a armadilha até que o apartamento estivesse com o processo de penhora aberto, a conta zerada e o homem sumido com outra mulher e com o dinheiro que ela levou anos para juntar. Não havia como recuperar, não de imediato. O processo judicial ainda corria nos corredores do Fórum João Mendes. A advogada que aceitou o caso por honorários parcelados havia 2 anos ainda não tinha notícias animadoras, apenas adiamentos e peças processuais que Mariana não entendia completamente, mas assinava porque era tudo o que podia fazer. Nos últimos 3 meses tinha dormido onde fosse possível, na maioria das noites, em abrigos lotados do centro onde o barulho não deixava dormir e onde era preciso segurar os poucos pertences com as mãos para não acordar sem eles. Nas piores noites como esta, ficava nas calçadas do centro expandido, onde ao menos havia menos disputa por espaço e um pouco mais de distância dos conflitos que os abrigos às vezes acumulavam. Ela estava mordendo um pedaço de pão duro que havia ganhado de um padeiro compassivo do Consolação quando ouviu os passos. Passos firmes, apressados, de sola cara batendo no concreto molhado com aquela confiança de quem nunca precisou olhar para baixo para verificar onde estava pisando. O homem que parou na sua frente usava um sobretudo cinza escuro que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses, quando ainda tinha emprego. Cabelo castanho escuro levemente desarrumado, como se tivesse passado a noite inteira em reunião ou em algum lugar de onde saiu sem se preocupar com o espelho. Talvez as 2 coisas. Ele olhou para ela não com pena, não com desconforto, mas com uma expressão que ela demorou 1 segundo para identificar. Reconhecimento. Como se a tivesse visto antes em outro contexto, em outro tempo. Eduardo Carvalho Neto tinha 38 anos. Era sócio-diretor da Carvalho Capital, uma gestora de fundos com sede no coração da Faria Lima, e estava tendo um dos piores dias de sua vida adulta. Não porque tivesse perdido dinheiro. Pelo contrário, o fundo havia fechado o trimestre com os melhores números desde a sua fundação, e os cotistas estavam satisfeitos. Estava mal porque sua mãe havia ligado às 8 da manhã, depois ao meio-dia, e novamente às 6 da tarde para dizer,
com aquela voz de ultimato suavizado por gentileza fingida, que a família Carvalho esperava que ele comparecesse ao almoço de domingo com uma acompanhante. Não uma amiga, uma namorada. Uma perspectiva séria de futuro. Tinha 38 anos, e a família havia decidido coletivamente que era tempo demais, que havia chegado o momento de ele parar de investir apenas no mercado financeiro e começar a investir na própria vida. Eduardo sabia o que estava por trás desse discurso. Seu pai, Antônio Carvalho, havia anunciado 2 meses antes que pretendia reorganizar a estrutura societária da holding familiar antes de completar 70 anos. Havia um posicionamento claro nas entrelinhas. Os sócios que tivessem constituído família estável teriam um peso diferente nas decisões. Era uma forma elegante e completamente descarada de pressionar os filhos. Eduardo era o único dos 3 irmãos que ainda não havia se casado. Os outros 2 já tinham esposas, filhos e as narrativas perfeitas que a família exibia em jantares e em fotos de fim de ano. Ele, não. Eduardo não tinha ninguém. Não por falta de tentativas, mas porque o tipo de mulher que seu mundo produzia parecia sempre olhar para ele como uma posição financeira a ser ocupada, não como uma pessoa a ser conhecida e amada. Havia tentado relacionamentos sérios. Todos terminaram da mesma forma, com ele percebendo tarde demais que estava sendo visto como um portfólio, não como um homem. Havia saído do escritório caminhando para arejar a cabeça e chegado até ali sem perceber, guiado por nenhum destino específico. Parou diante de Mariana porque ela tinha no rosto algo que poucas pessoas que ele conhecia tinham: honestidade bruta, sem maquiagem, sem performance, sem nada além do que era naquele momento exato. Estava comendo um pão duro com a dignidade tranquila de quem come num restaurante. Ele disse boa noite. Ela não respondeu de imediato, avaliando se devia, avaliando quem ele era antes de qualquer palavra. Então ele disse, com uma voz que saiu menos calculada do que pretendia, que queria fazer uma proposta, que soava estranha, que ela tinha todo o direito de recusar sem que ele insistisse, but que precisava de alguém que fosse a um almoço de domingo com ele e fingisse ser sua namorada diante de sua família, e que, em troca disso, estava disposto a oferecer um apartamento para ela ficar pelo tempo que precisasse, alimentação garantida, roupas adequadas para o contexto e uma quantia mensal que cobriria qualquer necessidade imediata. Mariana deixou o pão descansar no joelho e ficou olhando para ele por um longo momento. O frio continuava. Os carros continuavam. A cidade continuava, completamente indiferente ao que estava sendo negociado naquela calçada. Perguntou por que ela especificamente. Havia milhares de mulheres em São Paulo que aceitariam esse tipo de acordo sem pestanejar, mulheres com histórico verificável e a aparência que aquela família provavelmente esperava ver ao lado de um homem como ele. Ele respondeu que essas mulheres queriam algo além do acordo, um relacionamento real, uma porta de entrada para o seu mundo, que ela, pela situação em que estava, precisava apenas do que ele estava oferecendo, que era mais honesto assim, sem ambiguidade de intenção de nenhum dos 2 lados. Ela ficou em silêncio por mais um tempo, olhando para a calçada úmida, depois para a avenida, depois de volta para ele. Perguntou se havia qualquer expectativa de outra natureza, além do que tinha descrito. Ele disse não, com uma firmeza que ela decidiu naquele instante acreditar, pelo menos por agora, pelo menos o suficiente para ouvir o restante. Mariana Fontes estava com frio, com fome, com o processo judicial parado e sem nenhuma perspectiva real para o amanhecer seguinte. Era o pior momento possível para tomar qualquer decisão importante. Também era o único momento em que uma proposta absurda como aquela fazia algum tipo de sentido. Ela disse que aceitava, mas que teria condições próprias e que se ele quebrasse qualquer uma delas, ela iria embora sem olhar para trás e sem nenhuma obrigação de explicação. Ele disse que era completamente justo. Foi assim que Mariana Fontes e Eduardo Carvalho Neto deixaram a calçada da Avenida Paulista juntos naquela noite de julho, 2 estranhos unindo dores completamente diferentes, num acordo que nenhum dos 2 ainda conseguia nomear com precisão.
caminhando em direção a um carro preto parado na esquina, enquanto o vento seguia, varrendo a cidade que nunca para e nunca pergunta quanto custa cada passo dado no escuro. O apartamento ficava no 14º andar de um edifício nos Jardins, a 3 quarteirões da Alameda Santos. Quando o elevador abriu as portas e Eduardo indicou com um gesto simples que era ali, Mariana ficou parada por um segundo antes de entrar. O corredor cheirava a madeira tratada e a algum produto de limpeza caro que não tinha cheiro de produto de limpeza barato. Era o tipo de detalhe que uma pessoa só nota quando esteve longe desse mundo tempo suficiente para perder a familiaridade com ele. O apartamento tinha 2 quartos, sala ampla com vista para a cidade, cozinha equipada e uma varanda de onde São Paulo parecia, às 11 da noite, uma constelação deitada. Eduardo acendeu as luzes com o painel de automação na parede e Mariana caminhou até o meio da sala sem tirar o casaco. Ficou olhando ao redor com aquela expressão de quem está catalogando cada detalhe antes de se permitir sentir qualquer coisa. Ele explicou que o apartamento pertencia à holding da família, era usado esporadicamente por executivos que vinham de fora, e que havia sido preparado com algumas roupas básicas no armário do quarto maior, itens de higiene e o suficiente na geladeira para ela passar os primeiros dias. Perguntou se ela queria que ele explicasse como funcionava o sistema de segurança do prédio. Ela disse que sim. Enquanto ele mostrava o painel e a senha e explicava onde ficava a portaria 24 horas, Mariana foi até a janela da varanda. Não abriu. Ficou só olhando para fora, para as luzes e o tráfego lá embaixo, e ele percebeu que ela estava sentindo alguma coisa que não era alegria, não era gratidão, mas algo mais complicado. O tipo de emoção que não tem nome fácil e que acontece quando alguém recebe de volta algo que havia perdido sem merecer perder. Antes de sair, ele deixou em cima da bancada da cozinha um cartão com o seu número e disse que na manhã seguinte enviaria uma assistente pessoal para ajudá-la com o que precisasse. Também disse que o almoço com a família seria em 3 semanas, no domingo, na casa dos seus pais em Higienópolis, e que precisariam combinar uma história coerente antes disso. Ela virou a cabeça e disse que entendia. Disse também que queria saber com antecedência quem seria cada pessoa presente, que preferia conhecer o roteiro antes de entrar no palco. Ele disse que era uma boa ideia, que mandaria tudo por escrito. Depois que a porta fechou, Mariana ficou parada na sala por alguns minutos. Então foi até o banheiro, abriu o chuveiro, regulou a temperatura e ficou debaixo da água quente por um tempo que não soube medir. Era a primeira vez em semanas que ela tinha água quente de verdade, com pressão de verdade. E o vapor subia e enchia o banheiro de azulejo branco, e ela deixou que isso acontecesse sem pensar em mais nada por enquanto. Dormiu naquela noite num colchão firme com lençóis limpos e acordou no dia seguinte sem saber por um segundo onde estava. Depois lembrou. Ficou de costas, olhando para o teto, deixando a memória reconstruir a sequência do dia anterior. A calçada, o frio, o homem com o sobretudo cinza, a proposta absurda, o elevador, a varanda. Levantou devagar como quem precisa ter certeza de que o chão vai aguentar. A assistente que Eduardo havia prometido chegou às 10 da manhã. Chamava-se Cristina, tinha pouco mais de 40 anos, cabelo curto e uma eficiência gentil que Mariana reconheceu imediatamente como profissionalismo de alto nível disfarçado de informalidade. Cristina não fez nenhuma pergunta sobre quem Mariana era ou como ela havia chegado ali. Trouxe uma lista de compromissos sugeridos para a semana. Um salão de cabeleireiro indicado, uma consulta com uma estilista, 2 lojas nos Jardins onde um crédito havia sido aberto. Também deixou um envelope com dinheiro em espécie para despesas do dia a dia e disse que estava disponível para qualquer coisa por ligação ou mensagem. Antes de sair, Cristina deixou um caderno de capa dura em cima da mesa. Disse que era de Eduardo, que ele pediu para entregar pessoalmente. Dentro havia, escritas à mão com letra firme e bem organizada, todas as informações sobre a família Carvalho. Os pais: Antônio, empresário, 70 anos em 2 meses,
e Helena, que havia abandonado a carreira de arquiteta décadas atrás para se dedicar às causas sociais da elite paulistana. Os irmãos: Rafael, 41 anos, casado com Beatriz. 2 filhos, sócio minoritário da holding. Cláudia, 36 anos, casada com Marcos, que dirigia uma rede de clínicas odontológicas. Havia também anotações sobre o que Eduardo já havia contado à família sobre uma suposta namorada que era muito pouco, que existia, que se chamava Mariana, que trabalhava na área financeira. Ela leu tudo com atenção 2 vezes, depois fechou o caderno e ficou pensando na última linha, a parte sobre o que Eduardo havia contado. Ele havia dito que ela trabalhava na área financeira. Não era mentira. Havia trabalhado por 6 anos e sabia mais sobre estrutura de fundos, análise de risco e planejamento tributário do que a maioria das pessoas que circulavam nos corredores da Faria Lima. O fato de estar dormindo numa calçada havia 3 meses não apagava nada disso. Era uma verdade que o mundo havia decidido ignorar, mas que não havia deixado de existir. Pela primeira vez, desde que acordou naquele apartamento, algo que não era apenas alívio passou pelo peito de Mariana. Era algo mais parecido com uma faísca pequena, quase insignificante, mas viva. Nos dias seguintes, ela foi ao salão, encontrou-se com a estilista, percorreu as lojas com Cristina ao lado, mas fazendo as próprias escolhas com critério e sem exagero. Não tentou se transformar em outra pessoa. Quis apenas parecer quem havia sido antes, com os ajustes que o tempo e a situação exigiam. Comprou roupas que ela mesma teria escolhido se ainda tivesse condições. Deixou o cabelo ser cuidado, sem pedir nada dramático. Eduardo apareceu no apartamento na quinta-feira à noite, com 2 sacos de comida de um restaurante italiano do bairro. Bateu antes de entrar, o que ela notou. Sentaram na mesma mesa e comeram enquanto ele explicava mais sobre a dinâmica da família, os pontos de tensão que ela precisaria navegar, as perguntas que certamente viriam dos pais. Ela ouvia, fazia anotações no caderno de capa dura e às vezes fazia perguntas que eram mais perspicazes do que ele esperava, sobre a relação dele com o pai, sobre o papel que a mãe desempenhava nos conflitos familiares, sobre o quanto a pressão pelo casamento tinha a ver com afeto genuíno e o quanto era gestão de imagem e de patrimônio. Ele respondeu com mais honestidade do que pretendia. Disse que não sabia distinguir uma coisa da outra naquela família, que talvez fosse a mesma coisa para eles. Ela disse que entendia mais do que parecia. Quando ele foi embora naquela noite, Mariana ficou sentada à mesa por um tempo, com o resto do macarrão esfriando na embalagem e as anotações abertas na sua frente. Estava começando a entender que o acordo que havia feito não era apenas sobre um almoço de domingo. Era sobre 2 mundos que precisavam se fingir de um só, pelo menos por um tempo, e sobre 2 pessoas que precisavam aprender quem o outro era antes de conseguir fingir que se conheciam. Na manhã da quinta-feira, Cristina voltou com alguns itens que havia esquecido na visita anterior. Um carregador de celular universal, um bloco de notas e uma lista de supermercados e farmácias próximos, com os nomes e endereços impressos numa folha ordenada. Era o tipo de atenção ao detalhe que vinha de anos de prática, cuidando de pessoas que não pediam nada, mas que precisavam de tudo organizado ao redor sem perceber. Mariana agradeceu. Cristina disse que estava ali para o que precisasse e saiu com a mesma descrição com que havia chegado. À tarde, Mariana andou sozinha pelo bairro pela primeira vez. Caminhou pela Alameda Santos, entrou numa livraria, ficou meia hora olhando para as lombadas sem comprar nada, porque ainda não havia se dado permissão para gastar no supérfluo. Mas ficou lá. Era suficiente. Era o tipo de normalidade que ela havia perdido e que estava retomando em doses pequenas e deliberadas, como quem aprende a confiar no próprio peso outra vez, depois de muito tempo sem chão. A segunda semana começou com uma conversa que Mariana não havia planejado ter tão cedo. Foi numa tarde de quarta-feira, quando Eduardo chegou ao apartamento para mais um ensaio da história que iriam apresentar à família. Ele trouxe café de uma cafeteria próxima, 2 copos grandes, e sentou no sofá com o caderno de anotações aberto no colo, como se aquilo fosse uma reunião de trabalho. Para ele, era exatamente isso.
Estavam revisando os detalhes de como teriam se conhecido quando Mariana parou no meio de uma frase e disse que havia algo que ele precisava saber antes do almoço. Que não era uma questão de roteiro, era uma questão de honestidade, e que ela havia decidido que preferia contar do que arriscar que ele descobrisse, por conta própria num momento ruim. Ele fechou o caderno. Disse que estava ouvindo. Ela contou sobre Rafael Drummond, não com dramatismo, não com a expectativa de que ele ficasse indignado por ela. Contou como quem relata um evento, com a distância de quem precisou aprender a falar sobre aquilo sem deixar que a voz quebrasse. 6 anos de trabalho, as economias, a proposta de sociedade, num escritório de consultoria que nunca existiu de verdade. Os documentos que ela assinou sem entender completamente. A dissolução de tudo que havia construído num período de poucos meses. O processo que corria devagar e sem garantia de resultado. Os 3 meses nas ruas. Eduardo ouviu sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento e então perguntou por que ela achava que precisava contar isso a ele especificamente, agora, antes do almoço. Ela disse que porque se alguém da família fosse pesquisar o seu nome, e Eduardo sabia que famílias como a dele faziam esse tipo de pesquisa, havia chances de aparecer algo. O processo era público, o endereço do fórum era rastreável, e ela preferia que ele soubesse a verdade do que ser pego de surpresa por uma versão distorcida dos fatos. Ele disse que havia mandado sim uma pessoa verificar informações básicas sobre ela antes de fazer a proposta naquela noite na calçada. Não para investigá-la, mas por uma questão mínima de segurança para os dois. Que a pessoa havia encontrado o registro do processo que ele já sabia sobre Rafael Drummond e que tinha decidido não mencionar porque não era da conta dele. Mariana ficou em silêncio. Depois disse que havia sido um movimento respeitoso da parte dele. Ele disse que havia sido o mínimo. Ficaram um tempo sem falar. Fora, São Paulo seguia com o seu barulho de sempre, buzinas e helicópteros e aquele murmúrio constante de cidade grande que nunca desliga. Dentro do apartamento havia uma quietude diferente, não desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que acabam de se revelar um pouco mais do que o contrato exigia. Então foi a vez de Eduardo. Disse que ela não era a única com uma história que não aparecia em nenhum comunicado de imprensa. Contou sobre o primeiro relacionamento sério que havia tido, aos 29 anos, com uma mulher que havia vendido informações sobre uma operação do fundo para um concorrente. Não um crime grandioso, mas uma traição que misturava o pessoal e o profissional de uma forma que ele nunca havia conseguido separar completamente. Depois disso, havia construído o escritório com mais eficiência do que nunca e a vida pessoal com muito menos. Era mais fácil, era mais seguro, e havia chegado aos 38 sem perceber que estava completamente sozinho dentro de uma agenda cheia. Mariana ouviu. Depois disse que havia uma diferença entre estar sozinho e estar vazio, e que pelo que ele descrevia, não parecia que estava vazio. Parecia que estava com medo de confirmar que havia algo ali para ser perdido de novo. Ele olhou para ela por um segundo, com uma expressão que ela não conseguiu ler completamente. Depois disse que ela era mais direta do que a maioria das pessoas que ele conhecia. Ela disse que tinha aprendido que a delicadeza excessiva era um luxo que a vida às vezes cobra caro. Os ensaios continuaram, mas mudaram de tom. Foram ficando menos formais, menos parecidos com reuniões de trabalho e mais parecidos com conversas reais entre 2 pessoas que estavam, aos poucos, deixando de ser apenas signatários de um acordo. Eles desenvolveram a história de como se haviam conhecido numa conferência de investimentos no Hotel Fasano, o que era plausível dado o passado dela na corretora. Criaram detalhes críveis. O restaurante onde tinham jantado pela primeira vez, a viagem para Florianópolis que ainda não tinha acontecido, mas que poderiam mencionar como planejada, os gostos em comum que descobriram sendo parcialmente verdadeiros. Ela gostava de jazz e ele não sabia. Mas quando ela colocou um disco numa tarde de sábado, ele ficou ouvindo sem reclamar e depois admitiu que era melhor do que esperava. Numa noite de sexta-feira, depois de um ensaio que havia se estendido mais do que o planejado, Eduardo ficou até tarde porque havia começado a chover forte e o motorista estava preso no trânsito.
Mariana preparou chá porque havia comprado ervas na feira da semana, algo que ela havia feito durante anos no Tatuapé e que havia retomado como um dos primeiros gestos de normalidade desde que chegou ao apartamento. Ele tomou o chá sentado na cadeira da varanda, com a janela entreaberta, olhando para a chuva bater nos vidros dos prédios do lado de fora. Perguntou se ela havia sentido saudade de algo específico durante esses meses nas ruas. Não dos objetos, não do apartamento, mas de algo mais difícil de nomear. Ela pensou antes de responder. Disse que havia sentido falta da rotina. Não necessariamente de uma rotina em particular, mas do fato de ter uma. A sensação de saber o que vai acontecer nas próximas horas, de ter um próximo passo que depende da sua própria vontade e não das circunstâncias. Que a maior violência de estar sem chão não era o frio nem a fome, mas a dissolução da agência, a sensação de que o tempo acontecia com ela e não por ela. Eduardo ficou em silêncio, ouvindo, e depois disse que nunca havia pensado desse jeito. Que tinha lido sobre vulnerabilidade social, tinha assinado cheques para institutos e organizações, mas que nenhum desses atos havia chegado perto de fazer ele entender o que ela havia dito naquele parágrafo. Ela disse que estava tudo bem, que não estava contando para que ele se sentisse culpado. Estava contando porque ele havia perguntado de verdade. E quando alguém pergunta de verdade, a resposta honesta é o único respeito que faz sentido oferecer. A chuva continuou por mais 1 hora. Quando parou e o motorista finalmente mandou mensagem que estava na frente do prédio, Eduardo levantou, pegou o paletó e disse boa noite. Mariana disse boa noite também, e acompanhou o som do elevador descendo, enquanto voltava para a cozinha para lavar as xícaras do chá. Estava acontecendo alguma coisa entre os dois que não estava nos termos do acordo. Ela ainda não sabia o nome disso, mas reconhecia a sensação. Era algo que valia a pena manter com cuidado. Na manhã seguinte, acordou mais cedo do que de costume, antes mesmo do sol entrar pela janela do quarto. Ficou deitada com o teto claro sobre ela e a cidade ainda quieta lá fora. Pensou que havia 3 semanas era uma calçada e um pão duro. Pensou que havia 3 semanas não conhecia o nome Eduardo Carvalho Neto. E pensou que às vezes a vida muda de direção num único instante de frio e cansaço, num único momento em que uma pessoa decide dizer sim quando deveria dizer que ia pensar. Eduardo havia dito naquela noite com a chuva que nunca havia chegado perto de entender o que ela havia descrito. Ela havia respondido que estava tudo bem, que não estava contando para que ele se sentisse culpado. Mas havia algo mais nessa troca que ela continuou processando nos dias seguintes. Era a abertura em si. Era o fato de que ele havia pedido, com uma pergunta simples e direta, para conhecer algo que não era fácil de contar. E ela havia respondido sem evasivas. Havia uma confiança se construindo ali que não estava em nenhum roteiro de ensaio, que não havia sido planejada como parte do acordo. Era o tipo de coisa que acontece entre pessoas quando param de representar e começam a simplesmente estar. O domingo chegou com um céu pálido e frio moderado, o tipo de manhã em São Paulo que não ameaça nem convida, apenas existe. Mariana acordou com o despertador às 7, foi ao banheiro, ficou olhando para o próprio reflexo por um tempo, enquanto a água quente esquentava. Estava usando um vestido azul escuro simples que havia escolhido na semana anterior. Nada que chamasse atenção demais, nada que parecesse que ela estava tentando ocupar um espaço que não era dela. Era um equilíbrio deliberado. Eduardo apareceu pontualmente às 10h30. Ele usava calça social clara e um blazer de lã que deixava claro que também havia pensado no que vestir, provavelmente mais do que habitualmente. Ficou parado na porta por um segundo quando a viu, e ela notou a expressão não exatamente surpresa, mas algo próximo de reconhecimento atualizado, como quando uma pessoa que você conhece de uma forma aparece numa outra e você precisa de um instante para ajustar a imagem. No carro, durante o percurso de 20 minutos até Higienópolis, eles revisaram os pontos principais da história. Ela repetiu datas e detalhes com precisão. Ele disse que estava impressionado com a memória dela. Ela disse que havia sido treinada para trabalhar com dados e que memória era apenas uma questão de organização. Havia uma leveza na forma como falavam agora
que não existia nas primeiras reuniões, quando tudo parecia mais parecido com uma instrução do que com uma conversa. Quando o carro virou na rua do endereço em Higienópolis, Mariana viu o sobrado de 2 andares atrás de um portão de ferro trabalhado com jardim na frente, a figueira antiga que Eduardo havia mencionado no caderno de anotações, as janelas altas e as persianas de madeira. Era exatamente o tipo de casa que correspondia ao imaginário que ela tinha construído nos ensaios. Mas imaginário e presença têm pesos diferentes, e ela sentiu os dois ao mesmo tempo quando o portão abriu. Helena Carvalho foi a primeira a aparecer na porta. Tinha cabelo branco perfeitamente cuidado, roupas em tons neutros e um sorriso que era simultaneamente acolhedor e avaliador, a expressão de uma mulher que aprendeu a medir as pessoas com elegância suficiente para que elas não percebessem que estavam sendo medidas. Abraçou o filho, cumprimentou Mariana com 2 beijos e um aperto de mão breve que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Antônio Carvalho apareceu no corredor logo depois, menor do que Mariana havia imaginado, mas com uma presença que compensava a estatura com décadas de autoridade exercida. Cumprimentou com cordialidade formal. Olhou para Mariana nos olhos com a diretividade de quem está acostumado a decidir em segundos se vale ou não vale o tempo que vai investir. Os irmãos já estavam na sala. Rafael era mais velho e mais parecido com o pai. Tinha a objetividade seca de quem vive em reuniões. Beatriz, sua esposa, foi a mais calorosa do grupo. Perguntou sobre o bairro em que Mariana morava, com o interesse genuíno de quem gosta de pessoas. Cláudia era reservada, observadora, do tipo que fala pouco, mas ouve muito mais. E Marcos demonstrou a simpatia um pouco performática de quem aprendeu a ser agradável como estratégia social. O almoço foi servido pela funcionária da casa no jardim interno, com mesa posta com toalha branca e copos de cristal. A comida era boa, o vinho era caro, e a conversa foi sendo construída com a cuidadosa arquitetura de quem sabe que o que não é dito tem tanto peso quanto o que é. Helena fez as primeiras perguntas sobre Mariana, suaves mas precisas. Como os dois haviam se conhecido, o que ela fazia profissionalmente, onde havia estudado. Mariana respondeu com calma e com a versão que haviam combinado, adicionando detalhes que ela mesma havia inserido, porque faziam parte da sua história real. A conferência de investimentos era uma invenção, mas a fluência em gestão de risco era completamente verdadeira. E quando Helena fez uma pergunta sobre o atual cenário de juros e o que isso representava para quem trabalhava no setor, Mariana respondeu com uma análise precisa e fundamentada que fez Rafael erguer levemente as sobrancelhas e Antônio inclinar a cabeça com o mínimo sinal de interesse que, naquele contexto, valia como elogio. Eduardo, ao lado dela, escutou e não interveio. Não precisou. Ela estava se saindo muito bem, não como alguém que decorou um roteiro, mas como alguém que tinha as próprias ideias sobre o assunto. A tensão chegou durante a sobremesa. Antônio colocou o guardanapo na mesa com a precisão de quem está prestes a conduzir uma reunião de negócios e disse que havia uma pergunta direta que queria fazer e que esperava uma resposta direta também. Disse que Eduardo era um homem que havia construído muito profissionalmente, mas que havia negligenciado a vida fora do trabalho por tempo demais, e que a família havia aprendido, com os anos, a ser cética quando alguém novo aparecia. Perguntou o que Mariana via no filho dele que a fazia acreditar que isso era sério. Havia uma qualidade no silêncio que se instalou que era diferente do restante da refeição. Eduardo parou de respirar por um segundo. Cláudia virou levemente a cabeça. Beatriz segurou o copo sem beber. Mariana ficou olhando para Antônio por um momento. Depois olhou para Eduardo. Depois voltou para Antônio. Disse que a pergunta era justa e que ia responder com honestidade. Disse que o que via em Eduardo não era a empresa nem o patrimônio, porque ela havia aprendido da forma mais brutal possível que essas coisas têm a vida útil de um contrato e a durabilidade de um acordo que depende de boa-fé. O que ela via era um homem que havia vindo até ela num momento em que era muito fácil ignorar, e havia feito algo que as pessoas raramente fazem. Havia perguntado. Havia ouvido a resposta e havia agido com base nela. A sala ficou em silêncio.
Eduardo não olhou para ela, mas ela sentiu a tensão que ele segurava, a consciência de que ela estava no fio entre o roteiro e a verdade, sem saber completamente de qual lado estava pisando. Antônio ficou olhando para ela por um longo momento. Depois pegou a taça de vinho e disse que era uma resposta interessante. Helena tocou levemente no braço de Beatriz, um gesto tão discreto que provavelmente só Mariana notou, e que dizia claramente que aquela mulher havia passado em alguma avaliação que os outros ainda estavam processando. O almoço continuou, a conversa voltou para temas mais neutros, mas algo havia mudado no ar do jardim, discretamente, como muda a luz quando o sol passa atrás de uma nuvem e volta. Mariana sentiu, e escolheu não nomear ainda. No carro de volta, Eduardo ficou em silêncio por vários minutos enquanto São Paulo passava pelas janelas. Então disse que ela havia respondido de um jeito que ele não esperava, que havia sido mais do que o combinado. Ela disse que havia dito o que parecia verdadeiro naquele momento. Ele disse que era justamente isso que havia tornado a resposta tão difícil de rebater, que ninguém naquela mesa tinha dito uma coisa assim sobre ele em muito tempo, talvez nunca. O carro continuou pela Consolação enquanto os dois seguiam em silêncio, mas era um silêncio diferente dos anteriores, mais cheio, mais pesado de um jeito que nenhum dos dois sabia ainda se era bom ou assustador. A semana depois do almoço trouxe um silêncio diferente. Eduardo não apareceu no apartamento nem na segunda nem na terça. Mandou uma mensagem curta na segunda-feira à noite, dizendo que o fundo estava passando por um período intenso de análise de portfólio e que ele estaria ocupado pelos próximos dias, mas que o almoço havia corrido melhor do que esperava e que era um sucesso pelo objetivo que tinham. Mariana respondeu com 2 palavras: ótimo e obrigada. Depois ficou com o celular na mão por um momento, olhando para a mensagem com aquela sensação específica de quando alguém usa palavras corretas com um distanciamento que não era o que havia existido no carro na noite anterior. Então colocou o celular de lado e foi preparar café. Ela havia retomado alguns hábitos que pertenciam à vida anterior. Lia de manhã, ia a pé à padaria do bairro, parava na banca de revista da esquina, mesmo sem comprar nada, só para sentir o ritual de estar em movimento por escolha própria. Tinha ligado para a advogada e soube que havia uma nova audiência marcada para o mês seguinte, que desta vez havia mais chances de progressão no caso. A notícia era boa, mas trouxe junto a consciência de que o acordo com Eduardo tinha um prazo. Quando o processo acabasse, quando ela tivesse o suficiente para se restabelecer, qual seria o motivo de continuar ali? O almoço havia acontecido. O objetivo do acordo havia sido cumprido, pelo menos na sua função essencial. Não queria pensar nisso ainda, mas o pensamento estava lá. Na quarta-feira recebeu uma mensagem inesperada. Era de Beatriz, a cunhada de Eduardo, dizendo que havia gostado muito de conhecê-la e perguntando se ela toparia tomar um café algum dia. Mariana ficou olhando para a tela por um bom tempo. Beatriz não estava no roteiro. Era um território não planejado. Respondeu que sim. Combinaram para a sexta-feira num café nos Jardins. Beatriz chegou 10 minutos adiantada e com um sorriso que era exatamente igual ao do almoço, genuíno e direto. Pediu cappuccino, perguntou como Mariana estava se adaptando ao ritmo de São Paulo depois de um tempo fora, que era a versão da história que Eduardo havia contado para explicar por que ela não era conhecida no circuito social da família. Mariana disse que ainda estava encontrando o caminho, que a cidade muda e permanece igual ao mesmo tempo. Beatriz disse que entendia completamente, que ela mesma havia chegado a São Paulo, vinda do interior de Minas anos atrás, e que as primeiras vezes na casa de Antônio e Helena tinham sido o tipo de experiência que deixa um leve trauma. Que a família Carvalho tinha afeto, tinha até amor, mas que expressava tudo isso através de perguntas e avaliações, e que isso cansava. Mariana perguntou com cuidado como havia sido para ela no começo. Beatriz disse que havia tentado se encaixar nos primeiros 2 anos, e que havia aprendido depois que encaixar não era o ponto. Que Rafael havia mudado depois que ela parou de tentar se moldar e começou a simplesmente ser quem era. Que o Eduardo, aliás, nunca havia trazido ninguém para um almoço assim antes.
em todos os anos que Beatriz conhecia a família, e que isso dizia alguma coisa. Mariana bebeu o café sem responder imediatamente. Depois disse que Eduardo era uma pessoa mais cuidadosa do que parecia à primeira vista. Beatriz concordou com a cabeça e então disse, com uma leveza que tinha peso suficiente para ser intencional, que havia também algo na forma como Eduardo a olhava que ela não via há muito tempo. Que talvez ele não soubesse ainda, mas que ela havia notado. Mariana mudou levemente de assunto. Perguntou sobre os filhos de Beatriz. A conversa foi para outro lugar. Mas o que havia sido dito ficou. Eduardo apareceu no apartamento na sexta-feira à noite, depois do café, sem avisar com muita antecedência. Tinha uma garrafa de vinho e a expressão de quem estava pensando em alguma coisa desde antes de chegar. Disse que havia tido tempo para processar o almoço de domingo. Disse que a resposta dela para o pai havia sido a coisa mais honesta que alguém havia dito sobre ele em muito tempo. Disse que estava com dificuldade de tratar aquilo como apenas uma parte do acordo que tinham feito. Ela disse que entendia. Ele perguntou como ela estava tratando. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, disse que estava tentando não criar expectativas que não faziam parte do que tinham combinado. Que havia aprendido de um jeito caro que quando uma pessoa constrói expectativas sobre algo que ainda não tem nome, acaba pagando o preço sozinha. Ele disse que era uma resposta muito razoável. Disse também que não queria que ela tratasse o apartamento como uma situação temporária de favor, que queria que ela se sentisse com espaço para ficar o tempo que fosse necessário, independentemente de qualquer outra variável, que o processo dela com a advogada tinha um custo real e que ele queria ajudar com isso também, não como parte do acordo original, mas como uma escolha separada. Ela disse que não podia aceitar isso. Ele perguntou por quê. Ela disse que, porque aceitando, ela perderia a única coisa que havia conseguido manter intacta durante esses meses todos, que era o fio de controle sobre a própria vida. Que era importante para ela que, quando saísse dali, qualquer que fosse o caminho, fosse pela porta certa e com os próprios pés. Eduardo ficou olhando para ela por um tempo. Depois disse que respeitava isso completamente. E então disse, com uma voz que ficou ligeiramente mais baixa, que havia outra coisa que queria dizer, mas que precisava de um momento para encontrar as palavras certas. Ela disse que ele podia tomar o tempo que precisasse. Ele disse que havia passado os últimos dias tentando decidir se o que estava sentindo era uma consequência do contexto, a proximidade forçada, os ensaios, a convivência, ou se era algo que existia independente disso, e que havia chegado à conclusão de que não conseguia separar as duas coisas ainda, mas que não queria fingir que não existia nada. Mariana ficou olhando para ele. Depois disse que ela também não conseguia separar, e que talvez isso fosse suficiente por enquanto para ser honesto, sem que nenhum dos dois precisasse nomear mais do que estava pronto para ser nomeado. Abriram o vinho. Ficaram conversando até tarde, sobre coisas que não tinham nada a ver com o acordo ou com a família ou com qualquer roteiro. Sobre livros, sobre música, sobre a cidade que os dois conheciam de ângulos completamente diferentes e que por isso era quase como se estivessem falando de dois lugares com o mesmo nome. Quando Eduardo foi embora naquela noite, perto da meia-noite, a cidade lá fora estava quieta, com aquela quietude de fim de semana que São Paulo raramente tem. Mariana ficou na varanda por um tempo depois que o carro saiu, olhando para as luzes dos prédios do lado. Havia algo se formando entre os dois que não cabia nos termos do acordo original. Ela sabia, e pela primeira vez desde que havia chegado àquele apartamento, a perspectiva de algo se formando não era assustadora, era apenas verdadeira, com todo o peso e toda a leveza que a verdade carrega quando não tem pressa de ser resolvida. Nos dias seguintes, ela pensou mais de uma vez na conversa sobre o que ele estava sentindo. Era raro, ela havia percebido, encontrar alguém que nomeasse o próprio estado interno com aquela precisão sem dramatismo. A maioria das pessoas que ela conhecia, incluindo a versão dela mesma de alguns anos atrás, preferia não examinar. Era mais fácil deixar as coisas sem nome. Nomear tornava real. E o que é real pode ser perdido. Mas havia algo no gesto de Eduardo de dizer em voz alta
que não sabia separar o contexto do sentimento que era, em si, uma forma de coragem, uma pequena coragem, do tipo que não aparece em nenhum lugar, mas que é a que sustenta tudo. O segundo jantar com a família Carvalho foi marcado para uma sexta-feira, 3 semanas depois do almoço de domingo. Desta vez, num restaurante no Itaim Bibi, que Antônio reservava havia anos para ocasiões que considerava dignas de registro. Não era exatamente um jantar informal. Era, nas palavras de Helena ao telefone com Eduardo, uma oportunidade de a família se conhecer melhor. Traduzindo, uma segunda avaliação com mais pessoas presentes e mesa mais longa. Foram presentes os mesmos do almoço mais 2 casais amigos da família que Antônio havia adicionado à lista sem avisar Eduardo com antecedência. Eduardo descobriu quando chegou e encontrou a mesa maior do que o esperado. Comentou baixinho com Mariana no corredor que era exatamente o tipo de coisa que o pai fazia para criar dinâmicas que ele não havia planejado. Ela disse que estava tudo bem, que estava preparada. O ambiente era diferente do jardim da casa em Higienópolis. Havia iluminação baixa, serviço formal, garçons que se moviam sem fazer barulho. Os amigos da família eram do tipo que existe em São Paulo em camadas específicas de elite. Pessoas com o vocabulário da sofisticação perfeitamente integrado ao comportamento, que sabem quando perguntar e quando deixar entender que estão avaliando sem que ninguém precise tornar isso explícito. Uma das mulheres, Sônia, que Mariana soube depois ser amiga de Helena desde os anos de faculdade, foi a que abriu o flanco mais direto. Com uma delicadeza que era cirúrgica, perguntou sobre a família de Mariana, de onde ela era, em que escola havia estudado. As perguntas eram socialmente aceitáveis, mas tinham por baixo aquela estrutura que Mariana reconhecia bem. Eram perguntas de triagem. Queriam saber se ela pertencia ou não pertencia. Mariana respondeu com calma. Disse que havia estudado em escola pública no Tatuapé, que o pai era técnico em eletrônica e a mãe havia trabalhado como secretária numa empresa por 30 anos. Disse isso sem desvio de olhar e sem o menor sinal de que estava esperando aprovação. Sônia ficou por um segundo sem a próxima pergunta pronta, o que era raro para alguém com aquele histórico de conversas de jantar. Antônio interveio com um comentário neutro sobre o cardápio. A conversa foi para outro rumo, mas havia uma tensão abaixo da superfície que Mariana percebia e que Eduardo também percebia. Ela sabia, porque via o jeito que ele segurava o copo. A ruptura aconteceu mais tarde, durante o segundo prato. Cláudia, a irmã de Eduardo, que havia ficado em silêncio quase todo o jantar, disse de repente, com aquela voz que tentava soar casual, mas era qualquer coisa menos, que havia achado curiosa a trajetória de Mariana, que havia pesquisado um pouco sobre ela depois do almoço, algo que Mariana havia antecipado, mas cuja forma exata ela não havia previsto. Cláudia disse que havia encontrado um processo em andamento no fórum vinculado ao nome dela, e que havia ficado se perguntando se Eduardo sabia. A mesa ficou mais quieta. Não completamente silenciosa, os amigos da família continuaram uma conversa paralela por um momento, mas o núcleo central ouviu. Eduardo disse com calma absoluta que sabia, que tinha sido informado antes mesmo de apresentá-la à família, que era irrelevante para a forma como ele a via e que se alguém na mesa tinha alguma dúvida sobre isso, podia perguntar diretamente a ele, não usar o contexto de um jantar para criar uma situação de constrangimento. Cláudia disse que não estava tentando criar constrangimento, que estava sendo honesta. Antônio disse que talvez esse não fosse o momento adequado. Mariana ficou ouvindo o vai e vem por alguns segundos, depois pousou o garfo com cuidado e disse que podia falar por conta própria, que não precisava ser defendida. Olhou para Cláudia. Disse que o processo existia sim, que era resultado de uma situação em que ela havia sido enganada por alguém em quem confiava, que havia perdido tudo o que havia construído e que estava trabalhando para recuperar o que podia, através dos meios legais disponíveis. Disse que não havia nada a esconder, porque não havia nada que fosse fruto de desonestidade da sua parte. Então olhou para Antônio, que havia ficado com aquela expressão calculada de quem está decidindo o quanto isso importa, e disse que entendia que a família tivesse perguntas, que faria perguntas no lugar deles também,
mas que havia uma diferença entre querer conhecer alguém e usar o que se encontra como instrumento de exclusão. Helena tocou no braço de Antônio. Sônia bebeu o vinho. Mariana continuou. Disse que não havia chegado até aquela mesa tentando ser o que não era. Havia chegado sendo quem era, com o histórico que tinha, com os erros que cometeu ao confiar em quem não devia e com a capacidade que havia desenvolvido a partir disso. E que se essa versão dela não era o suficiente para aquela mesa, que era uma decisão que a família tinha todo o direito de tomar. Ficou em silêncio por um segundo. Depois, olhou para Eduardo, que a estava olhando com uma expressão que ela só havia visto uma vez antes, no carro na noite do almoço, e disse que ele não tinha pedido para ela ser perfeita. Havia pedido para ser real. E ela estava sendo. A mesa ficou em silêncio por um momento, que durou mais do que qualquer pausa habitual num jantar. Então Beatriz disse, com aquela voz calorosa e direta que havia conquistado Mariana no café, que ela achava que aquilo era o tipo de coisa que as pessoas deveriam dizer mais vezes em jantares como esse. Houve uma risada pequena e um pouco tensa do lado dos amigos da família. Antônio pediu a sobremesa ao garçom com um gesto que encerrava aquele capítulo da conversa sem precisar dizer mais nada. E Mariana, que havia entrado naquele restaurante com o roteiro na cabeça, saiu com a certeza de que havia abandonado completamente o script em algum momento entre o segundo prato e a sobremesa, e de que tinha feito isso sem se arrepender. Quando a sobremesa foi servida, Antônio ficou olhando para Mariana com aquela expressão que ela havia aprendido a ler como o máximo de consideração que ele demonstrava publicamente. Disse que a vida ensinava as pessoas de formas diferentes, que algumas pessoas eram ensinadas pelo conforto e nunca aprendiam o que precisavam aprender, e que outras eram ensinadas pela adversidade e saíam de lá com algo que o conforto nunca teria conseguido dar. Não disse mais nada além disso. Não era necessário. Para Antônio Carvalho era um elogio completo. No carro depois do jantar, Eduardo ficou olhando para a frente por um tempo sem dizer nada. Depois disse que ela havia feito algo que ele nunca tinha conseguido fazer naquele contexto. Ela perguntou o quê? Ele disse que havia dito a verdade, sem pedir licença para ela caber. Que havia entrado no jantar como uma convidada e saído como uma presença que ninguém ia conseguir ignorar facilmente da memória. Ela disse que não havia planejado nada disso. Ele disse que era exatamente o que tornava aquilo tão raro. Ela virou a cabeça para a janela e São Paulo passou, brilhante e indiferente, enquanto algo entre os dois ficava mais definido do que qualquer conversa havia conseguido tornar até então. Era algo que não precisava de acordo para existir. Existia sozinho. E isso era a diferença entre tudo o que havia sido antes e o que estava começando a ser agora. Naquela noite, depois que ele a deixou na porta do prédio e o elevador fechou, Mariana ficou parada no apartamento por um tempo sem acender nenhuma luz. As luzes da cidade entravam pela janela da varanda e eram suficientes para ver o contorno das coisas. Ela estava com o coração batendo de um jeito que não era medo e não era exatamente alegria, mas era algo que ficava entre os dois, aquela vibração específica de quando a vida dá um salto e você ainda está no meio do ar, sem saber onde vai pousar. Nos dias que se seguiram ao jantar no Itaim, algo mudou na dinâmica entre os dois, de uma forma que não foi anunciada, apenas aconteceu. Eduardo passou a aparecer com mais frequência no apartamento, não com cadernos e roteiros, mas com a simplicidade de quem vai a um lugar onde se sente bem, sem precisar de justificativa. Às vezes chegava na hora do jantar com comida, às vezes chegava só para trabalhar no notebook enquanto ela lia no sofá, os dois no mesmo espaço sem obrigação de conversa constante, que era o tipo de conforto que só se constrói com tempo ou com uma intimidade que se instala mais rápido do que o esperado. Mariana percebeu que havia parado de contar os dias como se fossem passagens para outro estado. Havia parado de tratar o apartamento como uma estação de passagem e havia começado a tratá-lo como um lugar onde ela existia no presente. Era uma mudança pequena na forma de se mover pelos cômodos, mas era real. A advogada ligou numa terça-feira com notícias melhores do que as anteriores. Havia uma decisão preliminar favorável no processo. Rafael Drummond
havia sido localizado. Havia um acordo extrajudicial sendo proposto pela parte adversa e havia uma chance concreta de recuperação de parte do patrimônio perdido. Não tudo. Provavelmente não a maior parte, mas o suficiente para que ela pudesse recomeçar com solidez. A audiência estava marcada para 6 semanas depois. Ela desligou o telefone e ficou parada na cozinha com a mão ainda em cima da bancada. Eram boas notícias. Era o que havia esperado por 2 anos. E o que sentiu não era apenas alívio, era também uma consciência nova e levemente desconfortável. O acordo com Eduardo havia sido construído sobre a premissa de que ela precisava de um suporte temporário até que as coisas se resolvessem. Se as coisas estavam se resolvendo, qual seria o lugar dela naquele apartamento? E qual seria o lugar deles dois num acordo que estava deixando de ser um acordo? Contou para Eduardo naquela noite. Ele ouviu com atenção e disse que era excelente, que ela merecia essa virada. Depois, ficou em silêncio por um momento e perguntou o que ela pretendia fazer quando o processo fosse encerrado. Ela disse que estava pensando nisso. Ele disse que ela não precisava ir embora, que o apartamento era dela pelo tempo que ela quisesse e que isso não estava vinculado a nenhum acordo ou a nenhum status entre eles. Ela disse que entendia, mas que precisava pensar sobre o que era certo para ela, não apenas sobre o que era possível. Ele perguntou se havia algo que ele estava fazendo que a deixava com a sensação de que precisava ir embora. Havia uma vulnerabilidade nessa pergunta que ela não estava acostumada a ouvir dele. Era diferente do Eduardo dos primeiros dias, o que chegava com cadernos e pautas e a eficiência fria de quem gere situações. Ela disse que não era sobre ele. Era sobre ela. Que havia aprendido a confundir conforto com permanência e que essa confusão havia custado caro antes. Que precisava ter certeza de que, se ficasse, seria uma escolha feita do lugar certo, não do medo de voltar para onde havia estado. Ele disse que entendia, e que ficaria feliz se ela ficasse, mas que o que ele queria mesmo era que ela estivesse bem, fosse onde fosse que isso acontecesse. Foi a frase mais simples que ele havia dito desde que se conheceram, e foi a que ficou mais tempo com ela, depois que ele foi embora. Na semana seguinte, Helena Carvalho ligou para Mariana diretamente, não para Eduardo, para ela. Disse que havia pensado no jantar do Itaim e que havia algumas coisas que queria dizer pessoalmente. Perguntou se Mariana topava um café, apenas as duas. Mariana ficou surpresa, mas disse que sim. Encontraram-se numa confeitaria em Higienópolis que Helena frequentava há décadas. Helena chegou com menos formalidade do que nos encontros anteriores, casaco mais leve, sem as joias. Era a versão dela que existia fora do contexto de avaliação familiar. Pediu café e foi direta ao ponto. Disse que havia errado ao deixar que aquele jantar se tornasse um interrogatório, que conhecia Sônia havia 40 anos e sabia muito bem o que aquelas perguntas significavam, e que havia deixado acontecer em vez de intervir. Disse que Mariana havia respondido da forma mais honesta que já havia visto alguém responder naquele contexto, e que isso havia feito Helena pensar bastante sobre o tipo de pessoas que a família havia se acostumado a receber e o tipo de padrão que tinha criado. Mariana disse que não havia guardado ressentimento, que entendia a dinâmica. Helena disse que havia algo mais que queria dizer, que havia observado Eduardo nos últimos anos com a dor de quem vê alguém que ama se distanciar de si mesmo sem conseguir alcançar, que o filho havia construído uma armadura eficiente, mas que havia perdido, em algum momento do caminho, a habilidade de simplesmente ser uma pessoa dentro de um relacionamento sem que isso parecesse uma ameaça à sua estrutura, e que no jantar, quando Eduardo disse que sabia sobre o processo e que era irrelevante para a forma como via Mariana, havia algo na voz dele que Helena não ouvia desde quando ele tinha uns 20 anos e ainda não havia aprendido a se fechar. Mariana ouviu em silêncio. Helena disse que não estava pedindo nada, não estava fazendo pressão. Estava apenas dizendo o que havia visto e que ficou feliz de ter visto. As duas ficaram um tempo tomando café sem falar. Havia uma qualidade naquele silêncio que era diferente de todos os outros que Mariana havia vivido naquelas semanas.
Era um silêncio de entendimento entre duas mulheres que sabiam, cada uma do seu jeito, o quanto custa construir algo quando o chão já sumiu uma vez. Quando se despediram na calçada, Helena tocou levemente no braço de Mariana e disse que esperava vê-la de novo. Não num jantar de avaliação, em algum lugar mais simples. Mariana voltou para os jardins de metrô por escolha própria, passando pela Consolação, descendo na estação dos jardins e caminhando o resto do caminho. Queria sentir a cidade nos pés. Queria lembrar que sabia andar por ela de todas as formas possíveis. Não apenas de carro e não apenas a pé na sobrevivência. As duas coisas eram dela. A cidade toda era dela, de ângulos diferentes. Chegou ao apartamento, colocou a chave na fechadura e antes de entrar ficou um segundo com a mão na maçaneta. Havia uma decisão sendo formada nela que ainda não tinha palavras completas, mas que tinha direção. Entrou. Naquela noite, Eduardo ligou, não mandou mensagem, ligou e perguntou como havia sido o café com a mãe. Ela disse que havia sido inesperadamente bom. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse que a mãe nunca havia feito isso antes, ligado diretamente para alguém que ele estava namorando. Na verdade, acrescentou, havia tão poucas pessoas nessa categoria que era difícil ter um padrão de comparação. Ela sorriu para o teto do quarto. Disse que Helena era mais complexa do que parecia nos primeiros encontros. Ele disse que era verdade, que a família inteira era, e que ele havia perdido muitos anos tentando simplificar essa complexidade em vez de apenas viver dentro dela. Mariana disse que às vezes a gente precisa de alguém de fora para ver de dentro. Ele ficou em silêncio por um momento, que ela não tentou preencher. Depois disse boa noite com uma voz que tinha algo diferente, mais suave, mais presente. Ela disse boa noite também e ficou ouvindo o telefone desligar com a cidade lá fora, fazendo seu barulho constante. Aquele ruído de São Paulo que nunca para completamente e que ela havia aprendido a ouvir como uma espécie de presença viva, irregular e familiar, como tudo que é real. Havia também outro pensamento que ela havia guardado. Eduardo havia dito uma vez, numa das primeiras noites de ensaio, que as mulheres que ele havia tentado namorar o viam como um portfólio. Ela havia ouvido e arquivado, mas voltou para aquilo depois do café com Helena. A mãe havia dito que Eduardo havia perdido, em algum ponto do caminho, a habilidade de ser uma pessoa dentro de um relacionamento. E Mariana havia percebido que entendia exatamente onde essa perda havia acontecido. Havia sido quando ele aprendera que precisar era uma vulnerabilidade, e que vulnerabilidade era risco. Era um aprendizado silencioso, construído ao longo dos anos com a mesma eficiência com que ele havia construído o fundo. E estava sendo desfeito também silenciosamente, noite a noite, numa varanda dos jardins com chá de ervas e jazz ao fundo. A audiência aconteceu numa manhã de agosto, com sol de inverno. Aquele tipo de sol que São Paulo produz no frio, brilhante demais e sem calor nenhum. Mariana entrou no Fórum João Mendes, com a advogada ao lado e o processo impresso numa pasta. Havia esperado 2 anos por aquele dia. Entrou com a serenidade de quem já processou a raiva e o que sobrou era apenas determinação. Eduardo havia oferecido para ir. Ela havia dito que preferia ir sozinha. Não por orgulho, mas porque era um capítulo que havia começado antes dele e que precisava ser fechado pelas mãos dela. Ele havia entendido sem precisar de mais explicação. A audiência durou pouco mais de 1 hora. O acordo extrajudicial foi homologado. Rafael Drummond havia aceitado os termos para evitar um processo mais longo e o valor que Mariana receberia, depositado em parcelas ao longo de 18 meses, não recuperava tudo, mas recuperava o suficiente para que ela pudesse se restabelecer com solidez. Quando o juiz encerrou a sessão e a advogada apertou sua mão no corredor do fórum, Mariana ficou parada por um momento antes de caminhar. Respirou fundo, 2 vezes. Saiu na rua com o sol batendo no rosto e ficou parada na calçada por um tempo. Não havia ninguém para abraçar ali. Mas estava tudo bem. Às vezes, os momentos importantes acontecem em silêncio, só para você. E tem um peso ainda maior por isso. Mandou uma mensagem para Eduardo. Foi bem. Ele respondeu em segundos.
Sabia que ia ser. Foram jantar naquela noite, num restaurante pequeno na Vila Madalena, que nenhum dos dois havia escolhido por status, apenas porque Mariana havia lido uma crítica e quis experimentar. Era o tipo de escolha que ela havia começou a fazer nas últimas semanas sem pensar, e que Eduardo havia começou a seguir sem questionar, e que juntos formavam um padrão que não estava em nenhum roteiro. Durante o jantar, Eduardo ficou mais quieto do que o habitual. Ela perguntou o que estava passando. Ele disse que havia algo que estava guardando há algumas semanas e que havia decidido que aquela noite era o momento certo. Disse que queria mostrar uma coisa a ela. Tirou do bolso interno do blazer um envelope pequeno e colocou sobre a mesa. Ela olhou para o envelope e depois para ele. Ele disse que havia feito algo sem contar antes e que precisava ser honesto sobre o que era e por que havia feito. Disse que semanas atrás, quando ela havia recusado a ajuda com o processo judicial, havia ficado pensando em como poderia fazer algo sem que parecesse uma caridade ou uma interferência no controle dela sobre a própria vida. Havia levado um tempo pensando e havia chegado a uma conclusão diferente. Ela abriu o envelope. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era a descrição de uma vaga de consultora sênior em análise de risco numa gestora de fundos parceira da Carvalho Capital, uma empresa independente, com processo seletivo formal, remuneração de mercado e nenhuma relação com ele, além da conexão que havia facilitado a entrevista. O segundo documento era uma carta assinada por ele, explicando que havia indicado o nome dela para o processo seletivo, que o restante dependia completamente da entrevista que ela faria ou não faria, e que se ela achasse que havia ultrapassado um limite ao fazer isso, ele aceitava a consequência. Mariana ficou olhando para os 2 documentos por um tempo longo. Então, ergueu os olhos para ele. Eduardo disse que não havia feito aquilo para amarrá-la ou para criar uma dependência nova. Havia feito porque a viu no apartamento naquelas semanas, viu como ela pensava, como analisava, como combinava conhecimento técnico com uma leitura de contexto que a maioria dos analistas de 15 anos de mercado não tinha. E havia achado que seria um desperdício inadmissível que aquilo ficasse engavetado pela circunstância de Rafael Drummond. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou se a empresa sabia de onde ele a conhecia. Ele disse que havia dito que a tinha conhecido em contexto profissional, que não era mentira, que ela havia falado sobre gestão de risco e estrutura de fundos com uma precisão que era completamente profissional, independente de qualquer outro contexto. Ela olhou de novo para os documentos, então levantou os olhos para ele e disse que havia uma coisa que precisava dizer antes de responder sobre a vaga. Ele disse que estava ouvindo. Ela disse que havia chegado àquele apartamento com um acordo na cabeça e um medo enorme no coração. Medo de confiar de novo, medo de precisar de novo, medo de que qualquer coisa que parecesse boa fosse estar esperando o momento certo para virar do avesso. Que havia passado as primeiras semanas esperando o momento em que ele ia revelar o que estava por baixo da generosidade, porque havia aprendido da pior forma que generosidade sem preço aparente raramente existe. E então disse a parte que era a revelação que havia carregado em silêncio por semanas, que não havia fingido nada no jantar com a família, que cada palavra que havia dito sobre ele era verdadeira, que havia dito que ele era alguém que perguntava e ouvia a resposta, e que era isso mesmo que ele havia feito desde o início, e que havia chegado num ponto, ela não sabia exatamente qual noite havia sido, em que havia percebido que o acordo havia parado de existir do ponto de vista dela, que o que havia era outra coisa, que ela não havia dito porque não sabia se era recíproco e porque sabia que o contexto tornava tudo ambíguo, e porque havia decidido que só diria quando tivesse saído do outro lado do processo, quando fosse uma pessoa com os próprios pés no chão outra vez, para que nenhum dos dois pudesse dizer que o que ela sentia era gratidão confundida com sentimento. Eduardo ficou olhando para ela por um momento que durou o suficiente para ela sentir o coração batendo no peito com uma intensidade que ela havia esquecido que era possível. Então disse que havia esperado ela dizer isso. Não com certeza, mas com esperança.
que havia feito o mesmo exercício ao contrário, tentando se perguntar se o que sentia era o contexto ou era ela, e havia chegado à mesma resposta que ela, que era ela, que havia sido ela desde aquela noite na calçada, quando ela havia comido o pão duro com aquela dignidade, que havia partido alguma coisa dentro dele de um jeito que ele não conseguia reverter. O restaurante da Vila Madalena continuou com o seu barulho normal de sexta-feira à noite. As mesas ao redor tinham as suas conversas, as suas risadas, os seus silêncios. E no meio de tudo isso, havia 2 documentos sobre uma toalha de mesa simples e 2 copos de vinho e 2 pessoas que haviam chegado até ali por um caminho que nenhuma das duas teria planejado e que por isso mesmo era completamente e irreversivelmente real. Ela pegou os documentos do envelope e os colocou de volta com cuidado. Disse que ia fazer a entrevista, que ia fazer pelo currículo que tinha, não pelo nome que ele havia colocado, e que se passasse, e ela passaria, seria porque merecia. Ponto final. Ele disse que sabia disso desde antes de fazer a ligação. Ela disse que sabia que ele sabia, e então disse que sim. Não sobre a vaga apenas, sobre o restante também, sobre o que estava entre eles que não tinha acordo nem cláusula, nem data de encerramento. Ele estendeu a mão sobre a mesa, e ela colocou a sua sobre a dele, simples assim, sem cerimônia, como quando 2 pessoas decidem que já chegaram ao mesmo lugar e não precisam de mais nenhum passo para confirmar. 3 meses depois, Mariana Fontes chegou ao escritório da gestora de fundos pela primeira vez, como consultora sênior de análise de risco com a identificação no crachá, o computador configurado com o seu nome e uma reunião de equipe marcada para as 9 da manhã. Havia passado nas 3 etapas do processo seletivo com as melhores notas da seleção, como a pessoa do RH havia dito, com um sorriso sem saber que havia alguma história particular por baixo daquele processo que ela não precisava conhecer. Mariana não havia contado, não porque houvesse algo a esconder, mas porque o currículo falava por si, e ela havia esperado 2 anos para deixar que ele voltasse a fazer isso. Sentou na cadeira, abriu o notebook e ficou por um segundo olhando para a janela com vista para a Faria Lima, os prédios de vidro refletindo o sol da manhã. Havia um tempo que ela conhecia aquela vista de longe, de outros andares, de uma posição diferente na hierarquia do setor. Agora estava aqui. De volta, mas não do mesmo jeito. Era melhor do que antes, porque era mais construída. Cada experiência que havia tentado destruí-la havia acabado, ao invés disso, adicionando uma camada que nenhuma escola e nenhuma trajetória linear teria conseguido dar. O apartamento nos Jardins ainda era o mesmo. A questão de ficar ou sair havia sido resolvida de uma forma que nenhum dos dois havia previsto no início. Ela ficou e ele foi. Não para longe. Foi para o apartamento ao lado, no mesmo andar, que havia ficado disponível e que Eduardo havia sugerido como uma solução que preservava a autonomia dos dois e a proximidade que haviam construído. Era a solução mais inesperada e também a mais honesta para onde eles estavam naquele momento. 2 adultos que se importavam profundamente um com o outro e que tinham aprendido, cada um da sua forma, que amor real não precisa de fusão para ser real. O processo judicial havia encerrado formalmente. O valor acordado havia começado a ser depositado. Ela havia aberto uma conta nova, num banco diferente daquele onde havia operado antes, e havia colocado os primeiros depósitos com a consciência de quem reconstrói não por obrigação, mas por escolha. Beatriz ligou numa tarde de setembro para contar que Rafael, o irmão de Eduardo, havia proposto a Antônio uma mudança na estrutura da holding que retirava o Estado Civil como critério de peso nas decisões. Antônio havia resistido por 2 dias e então concordado, o que para os padrões do patriarca era uma revolução. Beatriz disse que achava que a postura de Mariana nos 2 encontros havia contribuído para aquilo de alguma forma, que havia nomeado uma coisa que a família precisava ouvir, mas que ninguém interno tinha vocabulário para dizer. Mariana disse que havia sido um acidente feliz. Beatriz disse que os melhores movimentos sempre pareciam isso.
Helena mandou uma mensagem no dia em que Mariana começou no novo emprego. Dizia apenas, "Bem-vinda de volta." Era a frase certa no momento certo, dita por alguém que havia escolhido, depois de anos de avaliações e distâncias, aprender outra forma de receber as pessoas. Eduardo apareceu na porta do apartamento dela naquela noite com comida e uma garrafa de vinho, como havia feito tantas outras vezes. Mas havia uma diferença agora que ela notou no jeito que ele entrou, sem a leveza calculada de quem ainda está negociando alguma coisa com o próprio coração. Ele havia chegado. Completamente. Era visível. Jantaram na varanda com a cidade embaixo, aquela constelação deitada que ela havia visto pela primeira vez meses atrás da janela de um apartamento que não era dela e que agora era, de um jeito que não dependia do nome no contrato, mas da história que havia sido construída dentro dos seus cômodos. Falaram sobre o primeiro dia dela no trabalho, sobre uma análise de portfólio que havia ocupado a tarde dele, sobre um livro que ela tinha começado e que ele queria ler depois. Em algum momento da noite, quando a conversa havia aberto espaço para silêncio, Eduardo disse que havia pensado muitas vezes na noite da calçada, que havia saído do escritório sem destino e havia chegado até ela como quem chega a algum lugar sem saber que estava procurando. Disse que havia algo naquele momento que ele ainda não conseguia explicar completamente, como se as circunstâncias impossíveis tivessem produzido a única coisa que era possível para os dois naquele instante. Mariana disse que havia pensado nisso também. Disse que havia uma versão da sua vida em que ela tivesse dito não na calçada, que fosse improvável, que fosse impossível mesmo, mas que existia como possibilidade e que, quando pensava nessa versão, sentia uma coisa estranha, não exatamente gratidão, mas um reconhecimento de que às vezes o sim mais importante da vida parece absurdo no momento em que é dito. Ficaram olhando para as luzes da cidade por um tempo. São Paulo seguia, como sempre seguia, com o seu ritmo que não pediu licença para ninguém, que havia sido o palco de perdas grandes e de recomeços ainda maiores. Era uma cidade que não prometia nada, mas que continha tudo. E se você chegou até aqui junto com Mariana e Eduardo, se sentiu o frio daquela calçada e o calor daquelas noites e a dificuldade de confiar quando o chão já sumiu uma vez, então você sabe que histórias como essa não existem apesar da realidade. Existem dentro dela, nas suas contradições e nas suas viradas impossíveis. Querida pessoa que nos acompanhou até esta última linha, se essa história tocou algo em você, se você reconheceu em Mariana a coragem de começar de novo, ou em Eduardo a coragem de abrir o que estava fechado, então deixe isso registrado nos comentários. Queremos saber o que te moveu. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias, que chegam com a mesma intensidade e com personagens que você vai querer acompanhar até o fim. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo. Porque histórias que importam merecem chegar longe. Até a próxima. Fim da história. E Mariana Fontes, que havia passado 3 meses dormindo em calçadas e abrigos, que havia perdido tudo que construiu por confiar em quem não devia, que havia dito sim para uma proposta absurda num frio de julho, porque era o único sim que fazia sentido naquele momento, estava sentada numa varanda dos jardins, olhando para a cidade que a havia quebrado e reconstituído com a mesma indiferença majestosa, e estava bem. Estava inteira, estava começando. E começar, ela havia aprendido, nunca é o mesmo lugar 2 vezes. É sempre um lugar novo, com o peso de tudo que veio antes e a leveza de tudo que ainda pode ser.